Quando ouvimos a palavra mausoléu, imediatamente nos imaginamos uma estrutura grande e majestosa. Mas vocês sabiam que essa palavra vem do nome do rei Mausolo? Foi seu túmulo, construído na antiguidade, que se tornou tão famoso que seu nome agora é usado para se referir a monumentos semelhantes em todo o mundo. Hoje, falaremos sobre o túmulo de Mausolo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A ideia de construir o túmulo surgiu durante a vida de Mausolo. Ele queria que, após sua morte, algo grandioso ficasse para impressionar a imaginação das pessoas. A construção começou antes de sua morte e foi concluída após seu falecimento, sob a direção de Artemisa. Mausolo foi o governante da Caria, um antigo estado localizado no que hoje é a Turquia. Ele viveu no século IV a.C. e não era simplesmente um rei, mas sim um homem muito ambicioso e influente. Mausolo queria que seu nome ficasse na história para sempre, e como podemos ver, ele conseguiu. Mausolo governou ao lado de sua esposa Artemisa. Não eram apenas cônjuges, mas também aliados. Artemísia, esposa e irmã de Mausolo naquela época. Tais casamentos entre a nobreza não eram incomuns. Ela não era apenas uma rainha, mas uma personalidade excepcional. Seu papel na criação do túmulo de Mausolo é difícil de subestimar. Após a morte de seu marido, não apenas continuou seu legado, mas fez tudo o que pôde para que o túmulo se tornasse uma obra-prima, que glorificaria seus nomes por séculos. Após a morte de Mausolo no ano 353 a.C., Artemisa se tornou a governante da Caria, 153 antes de se tornar um país da humanidade, AC. Artemisa se tornou a governante da Caria. Isso era incomum para a época, já que as mulheres raramente ocupavam cargos tão altos. No entanto, Artemisa mostrou que era digna desse papel. Continuou a política de Mausolo, fortalecendo o poder e expandindo a influência da Caria. Seu governo foi sábio e visionário, e gozava do respeito tanto de seus súditos quanto dos estados vizinhos. A construção do túmulo começou durante a vida de Mausolo, mas após sua morte, Artemisa assumiu a responsabilidade de completar o projeto. Ela entendia que o túmulo não deveria ser apenas um lugar de sepultamento, mas sim um símbolo de seu poder, riqueza e grandeza. Artemisa supervisionou pessoalmente cada etapa da construção, convidando os melhores arquitetos, escultores e artistas da época. Não poupou recursos para a construção. Sob suas ordens, foram transportados para Halicarnasso os melhores mármores, ouro e outros materiais. Artemisa queria que o túmulo fosse perfeito em cada detalhe. Ela mesma escolheu os temas para os relevos e as estátuas que decorariam o túmulo. Muitos desses temas estavam dedicados às façanhas de Mausolo e seu governo conjunto. Existe uma lenda que diz que Artemisa estava tão dedicada a Mausolo que, após sua morte, misturou suas cinzas com água e as bebeu para estar sempre com ele. Embora os historiadores considerem essa história um mito, ela ressalta quão forte era seu amor e devoção. Artemisa realmente fez tudo o que pôde para eternizar a memória de seu marido. Artemisa não apenas financiou a construção, mas também inspirou os artistas. Era uma mulher educada que valorizava a arte e a cultura. Graças ao seu apoio, os melhores escultores e arquitetos da época se reuniram em Halicarnasso. Entre eles estavam Escopas, Briaches, Leocaris e Timoteu, cujos nomes ficaram gravados na história da arte. Suas obras decoraram o túmulo, transformando-o em uma verdadeira obra de arte. Infelizmente, Artemisa não viveu para ver a conclusão completa do túmulo. Morreu 2 anos depois de Mausolo, mas mesmo nesse curto período conseguiu avançar significativamente nas obras. Após sua morte, a construção continuou sob a direção de seus herdeiros e pessoas próximas que entendiam a importância de completar este projeto. Artemisa deixou para trás não apenas o túmulo, mas também a lembrança de uma governante forte e sábia. Seu papel na criação do túmulo de Mausolo foi enorme. Sem seu esforço e dedicação, este projeto dificilmente teria sido tão majestoso e famoso. O túmulo de Mausolo não é apenas um monumento ao rei, mas também um testemunho do amor. E a devoção de Artemisa levou à decisão de construir o túmulo na capital da Caria, a cidade de Halicarnasso, hoje, a cidade turca de Bodrum. Para o trabalho,
foram convidados os melhores arquitetos e escultores da época. Entre eles estavam Pitel e Sátiro, que projetaram o edifício, assim como famosos escultores que criaram as estátuas que adornavam o túmulo. A construção do túmulo levou vários anos e enormes recursos foram gastos nele. O túmulo de Mausolo foi uma verdadeira obra-prima da arquitetura, combinando elementos dos estilos grego, egípcio e do Oriente Próximo. A altura do edifício era de aproximadamente 45 metros, algo incrivelmente alto para a época. Para comparar, isso é como um edifício de 15 andares. O túmulo era composto por 3 partes principais. Na parte inferior havia uma base retangular que parecia um enorme pedestal. Era feita de mármore e decorada com baixos relevos que representavam cenas da mitologia grega e a vida de Mausolo. Sobre a base se erguia um andar com 36 colunas que criavam uma sensação de leveza e elegância. Na parte superior, havia um teto piramidal coroado por uma escultura de uma quadriga puxada por cavalos. Nesta quadriga provavelmente estavam as estátuas de Mausolo e Artemisa. As paredes do túmulo estavam decoradas não só com baixos relevos, mas também com estátuas de deuses, heróis e animais. Cada detalhe estava elaborado com um cuidado pela qualidade e uma maestria incrível. Por exemplo, as estátuas de leões que estavam na entrada pareciam tão realistas que parecia que iriam ganhar vida a qualquer momento. O túmulo de Mausolo impressionou seus contemporâneos com sua escala e beleza. Não era simplesmente um lugar de sepultamento, mas uma verdadeira obra de arte. Pessoas de todo o mundo viajavam a Halicarnasso para ver essa maravilha com seus próprios olhos. Na antiguidade, o túmulo de Mausolo foi incluído na lista das 7 maravilhas do mundo. Esta lista foi criada por autores gregos e incluía as estruturas e monumentos mais impressionantes da época. O túmulo de Mausolo estava à altura de obras-primas como os Jardins Suspensos da Babilônia e o Farol de Alexandria. Curiosamente, o túmulo de Mausolo não era apenas bonito, mas também funcional. Em seu interior havia salas especiais para realizar rituais e cerimônias. Era um lugar onde as pessoas podiam honrar a memória do rei e de sua esposa. Infelizmente, o tempo e os desastres naturais não pouparam o túmulo de Mausolo. Permaneceu de pé durante vários séculos, mas no século XIII, um forte terremoto danificou gravemente a estrutura. Mais tarde, no século XV, os cavaleiros hospitalários que controlavam a área desmontaram parte do túmulo para usar as pedras na construção de uma fortaleza. Hoje em dia, da tumba de Mausolo, só restam ruínas e fragmentos de esculturas. Alguns deles podem ser vistos no Museu Britânico em Londres. No entanto, mesmo esses restos nos permitem imaginar quão majestosa foi essa estrutura. O túmulo de Mausolo deixou uma grande marca na história e na cultura. Inspirou arquitetos a criar outros famosos mausoléus, como o Taj Mahal na Índia. A palavra mausoléu se tornou um termo genérico para se referir a grandes e majestosas tumbas. Mas o mais importante é que o túmulo de Mausolo nos lembra como as pessoas de todas as épocas buscaram deixar algo significativo para trás. Mausolo queria que seu nome fosse lembrado por séculos, e ele conseguiu. Hoje, milhares de anos depois, ainda falamos dele e de seu túmulo. Acredita-se que as estátuas de Mausolo e Artemisa, que estavam no topo do túmulo, foram feitas em tamanho natural. Representavam o rei e a rainha em toda a sua altura, o que enfatizava sua grandeza. Para erguer os enormes blocos de mármore a tal altura, os construtores usaram mecanismos especiais que eram um verdadeiro milagre da engenharia para a época. O túmulo de Mausolo se tornou um modelo para muitas estruturas posteriores. Seus elementos, como as colunas e o teto piramidal, foram utilizados na arquitetura de diferentes épocas e culturas. O túmulo de Mausolo não era apenas bonito, mas também tecnicamente complexo. Seu design incluía vários níveis, cada um com sua própria função. O nível inferior servia de base e estava decorado com baixos relevos que representavam cenas da vida de Mausolo e temas mitológicos. O nível intermediário, com colunas, criava uma sensação de leveza e elegância, enquanto a parte superior, com o teto piramidal e a quadriga, completava a composição, dando-lhe harmonia. Depois que o túmulo foi destruído, suas pedras foram usadas para construir outras estruturas.
No entanto, mesmo em ruínas, continuou a inspirar arquitetos e artistas. Os fragmentos de esculturas e baixos relevos que sobreviveram até os nossos dias nos permitem imaginar quão grandiosa foi essa estrutura, o túmulo de Mausolo. Não é apenas um monumento antigo, mas um símbolo do desejo humano pela grandeza. Mostra como a arte e a arquitetura podem preservar a memória de uma pessoa por milênios. Embora o túmulo em si quase não tenha sobrevivido, sua história continua nos inspirando e nos lembrando que até mesmo as pedras podem contar histórias incríveis,